Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta videoaula. Isso mesmo, revisão número 04 da unidade 4 da apostila do primeiro bimestre. O primeiro volume da apostila. Nós estamos fazendo a revisão. Semana passada fizemos a revisão da unidade 3. Quem é que lembra? Qual era o conteúdo da unidade 3? O conteúdo era grandes navegações ou expansão marítima. A ideia de mundo foi se transformando. Conheceu-se outros lugares, outros países, novas terras, novas culturas, novas línguas. A partir das grandes navegações, a ideia de mundo começa a ser ampliado. Outra coisa muito importante das grandes navegações são os patrocinadores das navegações. Quem é que lembra quem patrocinava essas viagens? Que eram muito lucrativas, mas também davam muito gastos. Viajava-se 6 meses só de ida, mais 6 meses só de volta, para buscar o quê? As especiarias. Cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, tecidos adamascados, porcelanas, tudo era muito lucrativo para ser vendido na Europa. Quem é que lembra os patrocinadores? Nós temos a igreja, nós temos o rei e a burguesia. A igreja patrocinava as navegações por quê? Porque além de ser rentável, porque além de gerar lucro, tinha outra coisa que era muito importante, que era difundir, espalhar o cristianismo, o catolicismo para o mundo inteiro. Era esse o principal objetivo em patrocinar as navegações. Mas por quê? Que a Igreja Católica queria difundir o catolicismo no mundo inteiro. Porque na Europa já havia acontecido várias mudanças que nós vamos estudar hoje. Isso mesmo, na Europa estava surgindo novas religiões. Novas religiões estavam surgindo na Europa, as chamadas reformas religiosas. As igrejas protestantes que protestavam contra a Igreja Católica. Vamos embarcar nessa história e falar um pouquinho lá do século XVI, no período em que essas novas religiões surgiram na Europa. E para fazer essa viagem comigo, a prof vai compartilhar com vocês a tela da prof aqui, ó, onde nós estamos falando das reformas religiosas. Página 38 da apostila, né? Reformas religiosas. Olha essa imagem aqui da página 38, representando o poder da Igreja Católica. As igrejas eram imensas, eram grandes construções. O objetivo dessas grandes construções é que as pessoas, quando entrassem dentro da igreja, se sentissem bem pequenininhas, para a igreja mostrar como ela era poderosa. E aí as pessoas, sentiam muito respeito e até medo por tudo que acontecia. Então elas eram muito belas, tinha muita obra de arte, tinha muita pintura, muitos afrescos, muitas pinturas que iam até pó de ouro, muito dourado, para representar o poder. Aqui, na abertura da nossa unidade, das reformas religiosas, além dessa imagem, nós temos aqui, ó, olha o que está escrito. A Igreja Católica surgiu e cresceu na antiguidade. Primeiro, nos territórios do Império Romano, quando surge a igreja, lá no Império Romano. E depois, durante a Idade Média, fortaleceu-se e estruturou-se. Comandada pelo Papa, o chefe supremo da Igreja e sucessor do apóstolo Pedro, foi uma instituição hegemônica, predominante, porque dominava, porque era a única, tá? Que representava o cristianismo, ou seja, até a divisão da igreja, ela era única, só existia ela,
Não existia outra para contestar o que ela estava falando, principalmente na Europa. Quando tem, aqui fala do cisma do Oriente, é a divisão da igreja, né? Onde tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né? Que é um sede em Roma. No entanto, as duas são igrejas católicas. Tá? O que tem que entender, gente, o que é importante, é perceber como essa igreja ela era hegemônica, como diz a apostila, ou seja, como ela era predominava em toda a Europa. Então, as pessoas que queriam ir na igreja, faziam na igreja católica, porque era a única que existia na Europa. Por ser a única, por ser hegemônica, né, por ser predominante, ela acabava fazendo o que ela queria e acabava dominando muito a população, controlava o poder político, controlava a economia, ela era aliada do rei, ela era aliada da burguesia, né? Para conseguir cada vez mais se tornar uma instituição ainda mais poderosa durante toda a sua história. Só que vão acontecer inúmeros problemas. Olha só, aqui começa com a crise da Igreja Católica. Ou seja, o que é uma crise? Problemas? Nós estamos passando por uma crise, estamos passando por problemas. E a Igreja Católica começou a passar por uma grande crise, por inúmeros problemas. Quais foram eles, prof? Primeiro, a forma de pensar das pessoas está sendo alterada, está se transformando. Lembra que nós falamos do renascimento? Uma das nossas primeiras aulas de revisão foi falar do renascimento. Renascer, ressurgir. Então, estava renascendo na Europa novas formas de pensar. Houve o renascimento do comércio, do espaço urbano, das cidades, da cultura, novos arquitetos, novos pensadores, novos pintores. Lembra da descoberta que eu falei para vocês, que é uma descoberta transformadora do telescópio, a observação das próprias estrelas, a percepção que a Terra não era o centro de tudo. Ou seja, lembra que pensava-se na teoria geocêntrica, que a Terra era o centro de tudo, e depois eles descobriram que não, na verdade, o movimento da Terra, a Terra gira, né, em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol, ou seja, não é mais a teoria geocêntrica, é a teoria heliocêntrica. O Sol é a grande estrela do nosso sistema solar. A partir dessas percepções, o homem começa a mudar o seu pensamento, a transformar a sua forma de pensar. E isso, gente, muda tudo na vida dele. Por quê? Porque ele começa a questionar o que a igreja está falando. A igreja começa a sofrer problemas porque ela fala da teoria geocêntrica, porque ela diz que todo mundo tem que acreditar no que ela está falando. E a ciência começa a avançar e começa a questionar e dizer, não é bem assim. As coisas podem serem pensadas de outra maneira. Isso faz com que haja uma mudança na forma de pensar das pessoas. O avanço da ciência, a invenção, gente, que é muito importante, da imprensa. Prof, o que é a invenção da imprensa? As pessoas começam a divulgar agora as suas ideias, certo? Como se fossem jornais mesmo. Ou seja, a imprensa, eu consigo fazer uma publicação e emitir cópias dessa publicação e divulgar para as pessoas. Então, as pessoas têm contato com outras formas de pensamento. Agora, não preciso ficar copiando tudo à mão, porque antes, se eu quisesse que alguém soubesse de alguma coisa, eu tinha que fazer tudo manualmente. Então, eu vou copiar algumas mudanças que eu quero que as pessoas saibam, e eu vou fazer tudo à mão. Faço uma, faço duas, faço três, faço quatro, faço cinco. Agora, com a imprensa, não. Eu vou copiar e vou divulgar para as pessoas. Então, eles começaram a divulgar, inclusive, o Evangelho, o que estava escrito na Bíblia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, as pessoas não tinham acesso. As pessoas não podiam ler o que estava escrito na Bíblia. Então, elas não sabiam se, na verdade, os padres que liam, o que ele estava lendo era verdade ou não.
Por quê? Porque elas não tinham conhecimento, elas não podiam ler o que estava ali para realmente confirmar. Elas não tinham acesso. A partir da imprensa, as pessoas começam a ter acesso às interpretações do próprio evangelho, que isso vai ser muito importante. Então, começou a acontecer várias denúncias do que a igreja fazia que não estava sendo correto. Então, a igreja tinha um lucro muito grande, recebia muito e investia pouco, ou seja, ficava com todo o dinheiro. Isso as pessoas começaram a denunciar o que ela estava fazendo. Outra coisa importante que as pessoas começaram a denunciar, que vocês têm que anotar e não podem esquecer, é a denúncia das indulgências. Olha só, presta bem atenção nessa palavrinha. É uma palavra grande, mas que é importante. Indulgências. O que eram as indulgências? As pessoas, elas tinham que se confessar diariamente. Então, elas iam até o padre e se confessavam. Depois que elas faziam a confissão, elas tinham que pagar. Isso mesmo. Elas tinham que pagar por um documento. Nesse documento dizia que a igreja tinha perdoado os pecados dela. Esse documento era cobrado. A igreja cobrava algumas moedas de ouro, né, ou um valor, para que as pessoas pagassem e tivessem esse documento. Olha, a igreja perdoou os meus pecados. Mas as pessoas compravam, a igreja vendia esses pecados, ou seja, vendia as indulgências. Então, vender as indulgências é porque a igreja recebia um dinheiro, a igreja católica, quando as pessoas se confessavam, para as pessoas terem o documento e dizer que a igreja perdoou os seus pecados. Tudo isso, a igreja começou a sofrer com isso, porque as pessoas começaram a denunciar. Então, tinha avanço da ciência que estava acontecendo, tinha a imprensa que surgiu e o evangelho começou a ser difundido e as pessoas não tinham acesso, tinha uma crise que estava acontecendo, o dinheiro que não era revertido e as denúncias que começaram a acontecer. Outra denúncia também eram os parentes, os filhos, né, que influenciavam os parentes que ocupavam cargos públicos, né, os parentes de todos que estavam na igreja. Tudo isso começou a ser denunciado. Então, a igreja católica começou a entrar em uma crise muito grande. Olha só, nós temos aqui divisão da igreja católica na Europa, só para a gente ter uma noção ali, né? As alianças e as divisões que estavam acontecendo. Então, tudo isso, essa crise que está acontecendo, essas denúncias que estavam acontecendo, agravou a crise da igreja, tá? Principalmente, como eu disse para vocês, né? A venda das indulgências. Outra coisa, gente, a distribuição para os papas, para a igreja, dos recursos que o Vaticano, né? O Vaticano, vocês sabem que lá no Vaticano nós temos o Papa, que é o grande líder da igreja católica. Então, todo o valor financeiro sai lá do Vaticano, né, que é um centro religioso, onde nós temos o Papa, o grande líder da Igreja Católica. Então, começou a se questionar a distribuição de todos esses investimentos, do dinheiro lá do Vaticano. Tudo isso começou a ser questionado. Então, a utilização do dinheiro, né, questionava-se o avanço da ciência, a divulgação dos textos bíblicos e, principalmente, a venda das indulgências. Tudo isso facilitou para que acontecesse uma grande mudança, chamada Reforma Protestante. Reforma, transformação, vou reformar a minha casa, vou modificar a minha casa. Reforma Protestante, ou seja, vou reformar algumas coisas da igreja que eu não concordo, correto? Eu vou transformá-la, né? Protestante, porque eles protestavam contra a igreja católica.
principalmente os problemas com o Papa e principalmente a venda de indulgências, o nepotismo. O que é o nepotismo? Colocar meus parentes em cargos públicos. Isso é nepotismo. Se eu sou prefeito, eu não posso ter a minha esposa num cargo público, de secretário da saúde, de secretário da educação. Isso chama-se nepotismo. Quando eu utilizo um cargo público em próprio benefício e coloco o meu parente lá para trabalhar. Eu não posso fazer isso. Isso é errado, hoje é considerado crime e na época também começou a ser denunciado, tá? Então não podia ter nepotismo. Foi feita denúncia, eles estavam denunciando o que estava acontecendo, estavam denunciando a venda das indulgências, a venda lá do documento, que a pessoa ia lá, padre, pequei, porque pecastes meu filho, pequei contra ti, me perdoa, e o Papa dizia, ou o padre dizia, pague 10 moedas de ouro, que eu já te dou o documento, que o seu perdão dos seus pecados, né, já aconteceu, você está perdoado. Reze 5 Ave Marias, 10 Pai Nossos e pague 10 moedas de ouro. Ou seja, essa venda desse documento também começou a ser denunciado. A corrupção, o desvio do dinheiro também começou a ser denunciado. Tudo isso estava sendo denunciado e aí pessoas começaram a questionar tudo isso. E um grande questionador, um grande nome de toda essa transformação chama-se Martinho Lutero. Então, Reforma Luterana, a Igreja Luterana, que existe até hoje, né? A Igreja Luterana surgiu de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre, olha bem, gente, ele era um padre lá da Alemanha. O território em que ele vivia é a Alemanha hoje. E ele era um grande líder da Igreja Católica, uma pessoa com muito conhecimento. Ele estava estudando, fazendo mestrado, doutorado, ou seja, ele estudava a Bíblia. O objeto de estudo de Martinho Lutero era a Bíblia. Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia e começou a perceber que o que estava na Bíblia não era cumprido pela Igreja. E começou cada vez mais a questionar a Igreja na qual ele fazia parte. Fazia parte dessa igreja, ele era membro da Igreja Católica, mas ele começou a discordar, a pensar de forma diferente, a não aceitar o que a igreja fazia, porque ele estudava a Bíblia e via que o que estava na Bíblia realmente não estava sendo colocado em prática. E aí ele começou a questionar tudo isso, e é claro que a igreja não gostou nada de tudo que aconteceu, certo? Então, ele escreveu 99 teses, certo? Contra a Igreja Católica. E 95, aliás, não é 99, 95 teses. 95 teses questionando a Igreja Católica. E ele colocou isso na porta da igreja, essas 95 teses. Mas, lembra que eu falei para vocês que já tinha avanço da imprensa, já tinha como fazer como se fosse um xerox da época e divulgar essas ideias? Então, essas 95 teses que o Martinho Lutero escreveu contra a Igreja Católica, contra a venda de indulgências, contra a corrupção, contra o desvio de dinheiro, tudo isso ele escreveu. Essas 95 teses começaram a divulgar, começaram a espalhar essas ideias para todos os lugares na Alemanha. E aí chegou na universidade e chegou na igreja de Wittenberg, que era uma igreja muito conhecida, uma basílica muito conhecida. E ele afrontou a igreja, colocou essas 95 teses e pregou na porta da igreja. As pessoas já estavam recebendo essas ideias, mas ele pregou na porta da igreja. Gente, ele fez uma afronta e começou a ser perseguido, obviamente. A Igreja Católica expulsou ele da igreja. Ele foi condenado. E ele só não morreu, não foi morto, porque muitas pessoas protegeram, pessoas que tinham dinheiro, os burgueses lá, lembra que os burgueses são os comerciantes, aqueles que têm dinheiro, eles protegeram Martinho
Lutero. Então, Martinho Lutero foi muito importante, por quê? Ele foi corajoso o suficiente. Por que ele foi corajoso o suficiente? Está aqui a Basílica, né, que nós falamos, e aqui está a imagem do Martinho Lutero, ó, do homem corajoso que eu disse para vocês. Por que ele foi corajoso? Porque só havia, naquela época, uma única igreja que era muito poderosa, que cometia várias coisas erradas, sim, que cometia crimes também, cometia crimes, porque vendiam as indulgências, era correto? Não era correto. Corrupção, é correto? Não é correto, né? Acontecia, tinham vários problemas. E ele teve a coragem de escrever todos esses problemas e divulgar esses problemas. E mostrar para todo mundo, olha, isso aqui está errado. Eu sou um padre da igreja. Eu sou um líder da igreja, mas eu não concordo com o que está acontecendo. Ele não concordava com o que estava acontecendo. Então, gente, isso foi muito importante. Algo muito importante que o Martinho Lutero fez também foi transcrever a Bíblia. Ele foi o primeiro que conseguiu transcrever a Bíblia lá do latim para o alemão. Ou seja, para que as pessoas pudessem ter contato com a Bíblia, que elas não tinham. Porque as Bíblias estavam em latim, ou os textos estavam, né, as pessoas não estavam transcritas para o alemão. Então, as pessoas não tinham acesso, não tinham essa interpretação. E o Martinho Lutero escreveu e transcreveu, como ele era um grande estudioso da Bíblia, né? Ele transcreveu essa Bíblia para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, certo? Então, ele se escondeu, né, obviamente, né, e foi protegido de morte natural, tá? Em 1546. Aqui na apostila de vocês, na página 42, já falar do Martinho Lutero. Vai falar que ele era doutorado em teologia. Ele era um dos grandes líderes da igreja, certo? Ele praticava as penitências, ó. E olha o que ele falava. Ele criticava a venda de indulgências e ele defendia que o homem se salva pela fé, não pelas obras, não pelo que ele faz pelos outros, mas sim pelo que ele acredita. Então, uma das defesas do Martinho Lutero e do luteranismo é que as pessoas se salvam somente pela fé dela, certo? Então, ele começou a ter muitos seguidores. Também, olha só, aqui vai falar que ele vai transcrever a Bíblia para que todas as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Então, é uma figura muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai mudar, vai surgir uma nova religião. Não vai ter mais só a Igreja Católica na Europa. As pessoas vão poder escolher, né? Vai surgir aí a religião chamada religião luterana. Olha só, aqui tem algumas das teses do Martinho Lutero. É 95. Aqui a apostila trouxe para vocês algumas das mais importantes, ó. Os pregadores de indulgências que afirmavam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências erram as pessoas que falam isso. Erram as pessoas que falam que pregam as indulgências. Tá? Então, ele vai falar contra as indulgências aqui. Tá? No 42, ó, deve-se ensinar aos cristãos que não é o pensamento do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comprada com obras de misericórdias. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, agem melhor do que se comprassem as indulgências. Ou seja, ele critica, ele fala assim, ó, a pessoa não tem que comprar indulgência, então ela tem que pegar esse dinheiro e investir na população mais pobre. Ela tem que pegar esse dinheiro e doar para as pessoas que precisam. Era isso que ele estava questionando. Que não tem que comprar um documento dizendo que a igreja perdoou os meus pecados. Certo? Então aqui ele vai falar tudo sobre as indulgências que ele era contra, ou seja, que as pessoas têm direito a pedir o perdão, sim, dos seus pecados? Sim,
que as pessoas pecam sim, que elas têm que pedir o perdão também, mas que não tem que pagar pelo perdão. Né? Que Deus não cobra o perdão das pessoas. Era isso que ele falava. Certo, gente? Então, é muito importante. A partir disso, então, tá? Nós vamos ter uma ruptura. O que é uma ruptura? Acabou, não vai ter mais só a Igreja Católica. Agora nós temos outra religião. Olha só, tradução da Bíblia. Agora, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, as pessoas vão ter acesso. Antes, quem é que lia a Bíblia? Quem falava latim? Todo mundo falava latim? Claro que não. A maioria das pessoas não falavam latim, tá? Então, olha ali, vai mudar. Ele vai proporcionar o acesso a esse livro sagrado. Né? Todas as pessoas que começaram a seguir eram chamados de reformadores. Reformadores, porque eles estavam questionando, estavam reformando essa Igreja Católica. E essa ideia de reforma começa a se espalhar pela Europa, ou seja, né, a ideia de questionar esse movimento reformista. Nós podemos reformar isso em outros países também. Essa reforma aqui aconteceu onde? Na Alemanha. O Martinho Lutero é de onde? Da Alemanha. Então, as mudanças aconteceram lá na Alemanha. E aí, outros países começaram a perceber essas mudanças. E nós vamos ter uma reforma na Suíça, e na França também. Ou seja, lá também vão ter pessoas que vão questionar a Igreja Católica. Então, nós vamos ter, lá na Suíça, nós vamos ter o João Calvino. O Calvino também vai questionar a Igreja Católica. Também vai falar do que ela faz de errado. Também vai questionar os cargos públicos dela. E ele também vai formar uma nova igreja, que é o calvinismo. Certo? Que também é uma religião protestante, porque protestava contra a Igreja Católica. Na página 44, primeiro volume, quarta unidade da apostila de vocês, nós temos uma imagem do João Calvino, ou seja, que reformou a igreja também, criando aí o calvinismo. Qual é a principal diferença entre o calvinismo e o luteranismo? Que os calvinistas, eles acreditavam na predestinação. Ou seja, que as pessoas estavam predestinadas a viver alguma coisa. Ou seja, tudo que acontece nas pessoas, com as pessoas, desde o seu nascimento, é porque elas estão predestinadas a viver aquilo. Não existe a ideia de livre-arbítrio, que é a decisão que a pessoa toma, né? Vou, não vou, vou fazer, sei que é certo e sei que é errado, e eu decido. Não, para o calvinismo, tudo acontece na sua vida porque você está predestinado a viver sobre isso, a viver essa situação. Então, é diferente da igreja luterana. Outra reforma religiosa, então, aconteceu na Inglaterra. O rei Henrique VIII, tá, da Inglaterra, ele queria casar-se novamente, ele queria se separar da mulher. E a Igreja Católica não permitia a separação, o divórcio, era proibido. Então, como ele queria casar-se novamente, ele resolveu, então, fundar uma outra religião, chamada anglicanismo, religião anglicana, tá? Muito parecida com a religião católica, com algumas divergências, algumas mudanças, né? Por isso que também é chamado de reformista, porque vai reformar a igreja, né? Porque o objetivo dele era casar-se novamente. Então, ele fez essa mudança na legislação. Gente, percebendo tudo isso, olha só. Nós vamos ter aqui, na página 46, olha só, bem importante esse mapa. Na página 46, a gente tem aqui o que vai acontecer na Europa com as reformas religiosas. Percebam, nós temos aqui o rosinha, aqui é Inglaterra, ó. Inglaterra é uma ilha, né? Então, aqui na Inglaterra, nós vamos ter o quê? A igreja anglicana, o Luís, né, o Henrique VIII queria casar-se novamente, reformou a igreja católica e criou a igreja anglicana. Aí nós vamos ter a igreja calvinista,
tá? A Igreja Católica ainda é a maioria, tá vendo? A roxinha aqui, que é a maioria. A calvinista, aqui em cima onde está a Escócia, porque na Suíça, que ela é criada, né? E a Igreja Luterana, que é a mais forte, a mais predominante, que surge na Alemanha e se espalha. Percebam que ela se espalha. Então, a igreja protestante, das igrejas protestantes, a mais significativa, a que cresceu muito, foi a igreja luterana. Então, Martinho Lutero era muito respeitado, e muitas pessoas começaram a seguir, muitas pessoas se tornaram luteranas, né, a partir da criação da religião luterana por Martinho Lutero, né, uma religião reformista que questionava a Igreja Católica. É claro, gente, que a gente for pensar o seguinte, são mudanças, correto? Havia denúncias, haviam problemas, havia uma crise. Essa crise, qual foi o resultado dessa crise? O surgimento de outras religiões, chamadas protestantes. Protestantes porque protestavam contra a Igreja Católica, correto? Entre elas, nós temos luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Luteranismo na Alemanha, certo? Né, com Martinho Lutero, que é o primeiro reformista, depois calvinismo na Suíça, na Escócia, e anglicanismo na Inglaterra, tá? Aqui João Calvino e na Inglaterra Henrique VIII. Lembrando, na Inglaterra o rei queria casar-se novamente, né? E tudo surgiu a partir do luteranismo, porque eles perceberam que o luteranismo deu certo, né? Perceberam que poderiam questionar a Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica, vendo tudo isso acontecer, percebendo que estava perdendo os seus cristãos, perdendo os seus seguidores, elas percebem que deve haver algumas mudanças, que algumas mudanças devem acontecer. Que mudanças são essas? Mudanças na própria igreja. Nossa, estamos fazendo alguma coisa errada, muito errado. Para perder cristãos, para perder adeptos, para que essas religiões que são as protestantes crescerem, é porque haviam problemas ocorrendo na Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela faz uma reforma dentro da igreja, a chamada contra-reforma. Ou seja, não teve a reforma religiosa? A Igreja Católica vai fazer uma contra-reforma, certo? Ela vai tomar ações, ela vai fazer mudanças para que ela não perca todos os seus cristãos. Ela não pode perder as pessoas que seguem ela. Então, ela vai ter que mudar, porque tinha muito problema, a crise era muito grande. Então, tinha que haver mudanças. Então, o que eram os concílios? Eram reuniões. Então, os concílios que estão acontecendo são reuniões dos membros da igreja, dos papas, dos bispos, dos padres, para eles verem o que eles poderiam mudar, o que eles poderiam transformar, quais as decisões que eles poderiam tomar, que eles tinham que mudar tudo isso aqui para não perderem as pessoas, certo? Então, o catolicismo se organizou, a Igreja Católica, em paróquias, certo? Os seus sacerdotes, fidelidade dos seus seguidores, né? E aí, por isso, que ela começou a patrocinar as navegações, porque ela criou a chamada Companhia de Jesus. Ou seja, o que é isso, prof? Companhia de Jesus? Foi um órgão criado ali pela Igreja Católica para que chegassem em outros países ou em outros territórios e houvessem a chamada catequese. O que é catequese? Ensinar os preceitos religiosos, né? A doutrina da igreja. Então, criou-se a Companhia de Jesus para converter as pessoas em cristãs, para converter essas pessoas da África, que eles estavam dominando, da Índia, da China, do Japão, inclusive depois do nosso país, certo? Então, havia um interesse também, tá, em trazer esse catolicismo, e trouxeram para o nosso país. Ou seja,
né? A igreja precisava mudar. Tá? Ela precisava mudar. Outra coisa que a igreja fez, gente, que é importante, que eu quase esqueci de falar. Ó, olha só, ela criou o Index. O Index era uma lista de livros proibidos, que as pessoas não podiam ler. Então, ela criou esse Index. Essa lista de livros proibidos, as pessoas não deveriam, não poderiam ler, porque a igreja não aceitava que elas lessem esses livros. Tá? Ela continuou mantendo os 7 sacramentos, que a Igreja Católica tem até hoje, né? Que mais que ela colocou? A manutenção da hierarquia. O Papa, né, que é o grande líder, ela também manteve. O culto dos santos e das imagens, né? Por quê? Porque eles não tinham algumas pessoas que não queriam que houvessem santos na igreja, porque a igreja protestante não tem imagens. Mas, depois de muitas reuniões, eles resolveram manter todas as imagens de todos os santos na igreja. Outra coisa que eles criaram, além desse index, que é a proibição da leitura de alguns livros, eles criaram o Tribunal da Inquisição. Ou seja, pessoas que cometessem algum crime contra a igreja poderiam ser expulsas ou poderiam até mesmo ser mortas na fogueira. Tá? Isso ainda acontecia. E a Igreja Católica começou a reafirmar que a salvação é pela fé, mas também pelas obras que as pessoas fazem. Então, é pela fé e pelas obras. O Martinho Lutero falava que a salvação é somente pela fé. E a Igreja Católica, pela fé e pelas obras. Certo? Então, manteve-se as imagens do culto aos santos, criou-se um index, uma lista de livros proibidos, criou-se a Inquisição, ou seja, a perseguição de todos que eram contrários à igreja, né? Houve o patrocínio das navegações, criou-se também a Companhia de Jesus, que era para educar as pessoas, ou seja, para ensinar o catolicismo aos lugares em que a igreja patrocinava essas viagens, e além disso, além de todas essas mudanças, ela precisou fazer todas essas alterações, gente, que eram importantes para não perder mais pessoas do que ela já estava perdendo, correto? Então, espero que vocês tenham compreendido todas essas questões que o prof falou hoje, que são muito importantes. Por quê? Porque é o que está muito relacionado com a nossa sociedade hoje. Nós vivemos num país chamado laico, de liberdade. Podemos professar a fé que nós quisermos. Podemos ser católicos, protestantes, neopentecostais, evangélicos. Nós podemos escolher. Essa liberdade de escolha, ela vem lá da época do Martinho Lutero, quando ele tomou coragem, enfrentou uma única igreja, que era a Igreja Católica, e deu a possibilidade das pessoas escolherem, né, ou professarem a fé que quiserem ser católicos, evangélicos, protestantes, né, e isso é muito legal, porque nós temos que respeitar todas as religiões, nós temos que respeitar todas as diferenças culturais, de língua, as diferenças no tom de pele, porque nada dessas diferenças importa, né? O que importa é sabermos que somos muito especiais, únicos, né? E que temos liberdade para escolhermos o nosso caminho. Tá? Então, reformas religiosas, surgimento de outras religiões na Europa, além da Igreja Católica. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo a partir dessa videoaula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima!